Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informação para sua noite. Por que eu falo credibilidade? Porque são grandes nomes que sempre vêm aqui trazer informação, informar você com qualidade, para que a gente possa manter esse canal cada vez mais alimentado com informação verídica, informação que venha acrescentar e alcançar cada vez mais vidas. Aqui já passaram mais de 200 parceiros, mais de 2.000 horas de transmissão. E por falar em parceiro, em experiência, em referência, eu estou com ele aqui, Dr. Laerte Basso Júnior. Ele que é referência não só estadual como nacional em endometriose, sócio proprietário da Clínica Eládio, membro da Sociedade Brasileira e Europeia de Endometriose, e vai falar um pouquinho hoje sobre sexualidade, tabu, sobre mulheres 40 a mais, o que nós temos de artifícios para trazer qualidade de vida para a mulher. Porque, gente, o foco hoje é isso, é prevenir, é longevidade, trazer qualidade de vida, né, doutor? Isso mesmo. Muito bem-vindo, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui, né? Muito bom. Tentando sempre informando com qualidade, né? Isso, tentando difundir informação, né? Isso aí. Doutor, sexualidade. Nós começamos no capítulo, no episódio anterior, falando um pouquinho sobre alguns tabus, né? Que as mulheres enfrentam ainda, mesmo em tempos atuais, onde há tanto acesso à informação. Mas eu ainda vejo muitos tabus, muita resistência por algumas mulheres. E eu gostaria que o doutor começasse esse bate-papo falando da importância de abordar a sexualidade como parte do cuidado integral com a saúde da mulher. É um tema que ainda é difícil de ser abordado, né? É difícil da gente conseguir introduzir, às vezes, esse assunto, né? Uhum. Porque a sexualidade é um tabu milenar, né? A mulher passa a vida desde a infância, né, aprendendo que não pode falar sobre isso, que ela não pode se conhecer, né? E a sexualidade, ela é importante na saúde mental da mulher, né? Porque uma mulher que tem uma sexualidade resolvida, ela tende a se sentir mais empoderada, né? E, consequentemente, ter uma autoestima melhor, se comportar, às vezes, até de uma forma diferente, né? Então, é muito importante trabalhar as informações sobre a sexualidade para tentar fazer com que os tabus sejam quebrados. Que ela se sinta mais à vontade para falar sobre problemas, sobre dificuldades, né, doutor? Como que a percepção do sexo difere entre homens e mulheres? E especialmente no ponto de vista biológico e emocional, né? Qual que é a diferença do sexo para o homem? Eu não falo do órgão, né? Mas do sexo para o homem em relação à mulher. Eu fico pensando, às vezes, porque essa é uma pergunta que às vezes acontece. É assim, ó. O homem, em relação ao sexo, vamos dizer, é algo mais frio, de certa forma, mais mecânico mesmo. Mais animal. Mais instinto animal. Pronto, assim. Essa é a palavra, mais instinto animal. Sim. Não tem tanta... até tem, claro, em algumas situações, a emoção envolvida, mas, de forma geral, o homem tem o sexo como vamos resumir, a penetração. Sim. Entendeu? Ao prazer daquele momento. Ao ato mesmo. Ao ato em si. Isso é o mais comum na criação, né? Criação machista, inclusive, né? Acho que não tem muito tempo, tinha uma novela, né? Que o cara falava assim, se arrume que eu vou te usar. Eu fico numa birra, meu marido fica vendo esses recortes. Olha, eu escuto aquele coronel falando. Não é? Ai, doutor, eu fico numa birra. Você entendeu? Então. Tem vários recortes na rede social dele, do coronel lá. E aí ele começa a falar, e eu pego, meu marido acha uma graça, né? Eu falo, tira esse homem, pelo amor de Deus. Então, ali acho que resume um pouco a situação do que de uma forma geral, tem as exceções. O que vem a ser a essência do homem, da criação? Da criação do homem em relação ao sexo. Evoluiu, mas de certa forma não tanto em relação a isso. Para a mulher, sexo é muito mais do que penetração.
Envolve Na outras realidade, coisas, envolve né? tudo. Eu brinco que começa no café da manhã, né? É auditivo, né? O que você fala no Isso, café. como tá o relacionamento, Exatamente. como que tá tudo que vem acontecendo. E quando a gente pega estudos sobre sexualidade, a gente vê lá que é muito nítido. Para o homem, a relação hormônio, ereção e sexo. Para a mulher, não. Se você fosse transformar no gráfico, um homem é um gráfico linear, duas barras subindo junto. Na mulher é como se fosse uma pizza, né? Para ela chegar a ter a vontade da relação. Então ela tem que estar se sentindo bem, Sim, sim. ela tem que estar se achando bonita, Tem. ela tem que ter sido A seduzida, autoestima ela crescer é muito, isso. né? Ela não tem que ter problema com filho, não pode isso, não pode aquilo. Aí que vem para ela. Então, o homem é instinto animal. A mulher tem muito sentimento envolvido, né? Uhum. Então a relação sexual, o sexo para a mulher é muito mais do que a penetração e ele envolve muito mais sentimento. Às vezes a mulher ela sente muito mais prazer em tudo o que acontece do que propriamente em relação à penetração, né? Exato. Eu acho que o sexo ele vem para poder fechar, né? Para poder, como se fosse a consumação. Mas a Sim, mulher não é o principal para a mulher. não, Para a mulher é o conjunto de fatores. E é isso isso, mesmo. é É isso. isso mesmo. Doutor, e quais são os fatores principais, né, que afetam a sexualidade da mulher ao longo da vida? Olha, eu vou te falar assim, eu acho que não é nem os fatores, tá? Uhum, Eu acho que é uma coisa assim, se resume a uma coisa, chama educação sexual. uhum. A educação sexual envolve o autoconhecimento, né? Aí vamos entrar de novo nos tabus, a mulher conhecer o seu corpo. Por mais incrível que pareça, tem paciente que não sabe que a vagina é diferente da uretra, que é onde sai o xixi, a urina não é o mesmo lugar onde tem a penetração, onde sai a menstruação, porque ela não se conhece. Uma, uma mulher se tocar é algo assim, claro que melhorou bastante, mas é algo quase que De outro de planeta. outro planeta, Sim. é algo monstruoso. Então, assim, eu acho que o principal problema é a educação sexual mesmo, é ser tratado com mais naturalidade. Porque aí envolve tudo, aí envolve se conhecer, envolve higienização, envolve aprender a impor limites, né? Porque A mulher saber também que ela é dona do corpo dela. dono do corpo dela. Então tudo se resume de uma certa forma à educação Você sabe sexual, que a né? gente tem uns dados alarmantes aqui. Eu estava até, inclusive, vendo um depoimento de uma médica essa semana na rede social, que ela se deparou com uma paciente que ela foi abusada, ela era abusada pelo próprio parceiro. Existe muito isso. Mulheres Existe. que são abusadas por namorados, por parceiros, por maridos, né? Por esposos, porque Ó, e elas não queixam porque elas acham que eles têm poder sobre o corpo delas. você sabe o que eu ouço muito? Hum. De paciente, eu queria melhorar porque eu não tô fazendo meu papel de mulher. É uma frase comum em consultório. Quando a mulher tem baixa de libido, quando a A mulher acha que cobrança não tá. dela, Ela mesma, né? Porque a gente vai voltar de novo na criação. sim. Uhum. Entendeu? Então, para ela, o papel de mulher no relacionamento é independente se tá bom ou se tá ruim, É cumprir o papel de mulher. cumpriu o papel de mulher. Ah, isso é muito Entendeu? ruim, né? Porque É isso que eu tô o te sexo ele falando. passa a ser uma obrigação, né, Então, nós doutor? vamos de novo, educação. E você acha ainda que as mulheres têm muita dificuldade em falar sobre isso com seus médicos, né? Sim. Você tem que instigar muito na sua prática para poder fazer Na, com que ela reali sinta vontade na para falar? realidade, assim, ó, é um tema que você só consegue abordar de verdade com o tempo, Sim. entendeu? Hora que a mulher entende, a paciente mulher, principalmente para o médico homem, como no meu caso, ela entende que você tá ali para ajudar ela e não para julgar ela, Uhum. entendeu? Então, elas têm dificuldade, até porque, de novo, vou voltar sempre, educação sexual, porque a mulher também cresce ouvindo que mulher falar de sexo
Tá errado. Verdade. Certo? Então, ela é assim, ó, é um tabu que vai puxando o outro. Tipo, ó, onde já se viu ela falar de sexo, vai ser julgada. Isso não é coisa, vou falar assim, não é coisa de mulher certa. Uhum. Falar de sexo para um homem, pior ainda. Aham. Você Verdade. entendeu? Então, é algo é bastante complexo. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo os caminhos, né? Através até às vezes das queixas ginecológicas dela, Uhum. a gente vai criando atalhos. E quando a paciente pega a confiança, normalmente aí elas começam a relatar, Começa a tá? ficar mais à vontade para falar. Perfeito, Tá. doutor. A saúde mental, ela influencia na sexualidade feminina? Muito, né? A saúde mental influencia muito, como eu Ainda mais disse. essa era com tanta depressão, Isso que síndromes, né? e isso, né? Na realidade é um ciclo, né? Porque a mulher que tem uma boa saúde mental normalmente tem mais uma vida sexual mais ativa. Isso cria uma autoestima melhor, de certa forma, um empoderamento que Mulher faz bem com que amada, ela é muito mais feliz, né, doutor? Vamos isso, falar de assim, né? certa forma, seria isso, Sim, a entendeu? mulher bem amada é muito mais feliz. Mas é assim, ó. Como eu disse, o homem é algo instinto animal. A mulher tem um racional. É difícil eu falo que a gente pode. É difícil você ver, não que seja impossível, mas uma mãe que tem um filho com problemas. Vamos dizer, um recém-nascido, pouco tempo de nascido um bebê. Uhum. É uma queixa muito comum de uma mulher, mesmo uma mulher jovem, que ela tem baixa de libido. Por quê? Porque o instinto materno dela está sobressaindo sobre qualquer outro desejo. Como a mulher tem muito a questão emocional envolvida, ela não consegue desconectar do bebê para se conectar na relação sexual. Exatamente. E E aí isso ela fica com aquele jeito de mãe. sim, ela fica de certa forma perdida no que ela faz. Você entendeu? Então, a saúde emocional da mulher, a saúde mental, é muito importante, porque a mulher precisa, de certa forma, desconectar dos problemas, Sim. porque para ela se conectar realmente na relação sexual, naquilo que está acontecendo. Porque, como eu disse, para a mulher é mais do que a penetração. É um conjunto. É todo o conjunto. A mulher é conquistada desde a hora que ela acorda. Mas Não é, doutor? isso mesmo. É um bichinho complexo. Por isso que Tem é que ter difícil, né? Por isso paciência. que envolve tudo, entendeu? Sim. Envolve tudo. Dor na relação sexual e vaginismo, né? Vaginismo. Vaginismo, dor na relação sexual e vaginismo. O que vem a ser o vaginismo, doutor? E quais são os sinais mais comuns do vaginismo? É assim, ó. O vaginismo é a contração involuntária dos músculos da vagina e do períneo, impedindo muitas vezes a penetração sexual, tá? O vaginismo, na grande maioria das vezes, está relacionado a um trauma emocional. Normalmente, Olha só. há algum abuso, algum trauma de infância, de adolescência em relação principalmente a abuso sexual, tá? Não que seja só. Mas Que normalmente retrai. É como sim. se a mulher retraísse. É porque criou um trauma, né? Aquele trauma é como se criasse no cérebro uma relação entre relação sexual e sofrimento. Entendeu? E seria um mecanismo de defesa. Quando o cérebro percebe que está perto de acontecer aquilo que foi traumático, ele não quer sofrer o trauma de novo. Então ele bloqueia a ação. É como Então, se ele estivesse defendendo da como agressão. se fosse um mecanismo de defesa. Então, normalmente é um trauma psicológico. Mas existem outras formas de trauma. Às vezes,
até um trauma físico mesmo, por um acidente, por uma cirurgia que causou dor. Mas normalmente o A causa vaginismo mais comum. é psicológica. Alguma relação psicológica. Entendeu? Então, Paulo, como eu estava dizendo, o vaginismo normalmente é reflexo de um trauma. Uhum, É um trauma psicológico. O mais comum é abuso na infância ou na adolescência. uhum. Não que seja só, mas o mais comum. Que é, como eu disse, o cérebro cria um bloqueio à penetração vaginal, Uhum. tá? E o principal sintoma, a principal queixa é dor, tá? Ou às vezes até incapacidade de ter relação, porque tem algumas pacientes que é tão intensa a contração da musculatura vaginal e perineal que o parceiro pode estar ereto, pode estar como for, ele não consegue penetrar na vagina dela. Fecha como se ela travasse a Como se musculatura ela ali. travasse toda a musculatura. Muito Esse é o sério isso, vaginismo. né, doutor? Então, é claro que tem os graus mais intensos e menos intensos, mas isso é um vaginismo, entendeu? Agora, às vezes se confunde com vulvodínia. A vulvodínia, que é também uma doença que causa dor, que é um aumento da sensibilidade ao toque cutânea e muscular da região perineal. Uhum. Mas a vulvodínia, normalmente, ela não está relacionada só com a relação sexual. Sim, doutor. É algo que a mulher sente dor ao sentar, ao usar uma calça apertada, Uhum. entendeu? Esse é um outro problema também em relação à E dor. como distinguir essas dores, doutor, na relação sexual, né? Como diferenciar esses tipos de dores? Na realidade, assim, ó, é uma investigação, tá? Porque todas são muito parecidas, Uhum. tá? Então, a mulher pode ter dor por endometriose, ela pode ter dor pelo posicionamento do útero, que é o útero retrovertido, que o povo popularmente fala do útero virado, Sim. por infecção, por uma IST, né? Por uma vulvodínia, por um vaginismo. Tudo isso pode causar dor na relação sexual. Mas normalmente a queixa é muito parecida. Até porque, vamos voltar lá na historinha do tabu, porque a mulher não sabe nem direito falar e fica com vergonha de falar como que é a coisa. Com certeza. Então ela só fala, dói, eu sinto dor na relação. E aí você tem que investigar, né? Aí cabe no que a gente chama, na linguagem médica, numa boa anamnese. Que na realidade, que no fundo é uma boa investigação, um bom bate-papo. Você começa a perguntar, aí é direcionar, e às vezes algumas coisas necessitam de exames complementares. Qual que é o papel do médico ginecologista no diagnóstico e no tratamento do vaginismo, doutor? O papel do médico, eu acho que, assim, existem formas de tratamento que em casos extremos, às vezes é necessário fazer aplicação de toxina botulínica, mas o tratamento do vaginismo em específico é essencialmente, como eu disse, por ser um trauma psicológico, baseado no tratamento psicológico e fisioterápico, tá? Eu acho Então aí entra a assim, fisioterapia pélvica como aliada isso, nesse como processo aliado. O médico acho que tem um papel quase do do diagnóstico. diagnóstico. Mas o Você entendeu? tratamento Saber mesmo. investigar bem e levar em consideração a queixa da paciente, né? Então, no médico cabe o papel de ouvir. E aí depois Diagnosticar, coletar as informações isso, para fazer o para encaminhamento. fazer o encaminhamento. Mas o tratamento, como normalmente vem, se inicia por um trauma psicológico, ele vai precisar de um psicólogo junto. Na grande maioria das vezes tem que ter um tratamento psicológico. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, também um fisioterápico, porque aí vai ensinar a mulher como conduzir, treinar a sua musculatura, né? Às vezes fazer aqueles tratamentos com dilatadores, né? Para tornar-se cada vez menos incômodo na relação. E o médico, no caso extremo, a gente faz a aplicação de botox, né? Toxina botulínica. Perfeito, doutor. Há mudanças de comportamento ou hábitos que podem ajudar essas mulheres a prevenir essas dores durante a relação? Na realidade, em
o que pode ser feito, tem doença que não tem prevenção, né? O que ela pode ser feita é ter uma saúde ginecológica o mais adequada possível. E aí entra preventivamente ir ao médico para tratar as infecções. Com certeza. Né? Não deixar com que os sintomas se agravem, nem por vergonha e nem por achar que não é nada. Aí eu vou usar uma frase que eu uso para endometriose: sentir dor não é normal. Não ser normal não quer dizer que tenha algo grave, mas quer dizer que tem algo de errado acontecendo. Então, fora toda o cuidado ginecológico em relação à higiene, né, a realização de cuidados com os músculos perineais, a alimentação, peso, né, na realidade ter um estilo de vida saudável. Tá? Também prestar atenção no corpo. Sentiu dor, essa dor começou a ser repetitiva. É claro, não foi uma dor em uma única relação naquele ano que quer dizer que você tem alguma coisa. Mas ela tem uma relação, dói. Amanhã dói de novo. Tem algo de errado. Sentir dor não é normal. Não é normal, né? Não tem que aprender a conviver com a dor. Tem que procurar ajuda. Isso. Dor pélvica e endometriose. Como que a endometriose, doutor, está relacionada à dor pélvica crônica e à dor durante o sexo? É assim, ó. A endometriose é caracterizada por presença de células do endométrio fora da cavidade uterina. A região mais comum de acometimento são músculos atrás do útero, que sustentam o útero, ligam o útero ao nosso cóccix, que a gente chama de ligamento uterossário. E é bem na junção onde a vagina se encontra com o colo do útero e esses músculos se inserem. Nessa região ela é altamente inervada. E a endometriose é uma doença inflamatória. Então, essa região com endometriose, ela é altamente inflamada, afetando a inervação, afetando a musculatura. Então, quando a mulher tem alguma situação que desencadeia uma exacerbação do processo de inflamação, ela vai ter dor na endometriose, independente do período. No início, essa exacerbação é principalmente no período menstrual, ou quase que exclusivamente no período menstrual. Mas com o passar do tempo, se a mulher não tiver uma vida saudável, se a gente não voltar lá para os 4 grandes palavrinhas da endometriose, que é equilíbrio físico, mental, nutricional e espiritual, exatamente, ela vai ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai dar uma reação inflamatória, essa reação inflamatória vai inflamar a inervação vai causar dor. E às vezes dor até onde não está acometido. Pode dar dor na região do reto, no ânus, pode dar dor na bexiga, e não necessariamente a mulher tem dor naquele lugar. E em relação à dor na relação sexual, como eu disse, o local mais comum de ter a lesão quando tem penetração com profundidade, é a região onde o pênis vai tocar, no fundo da vagina da mulher. Sim. Então, vai ter impacto traumático em um lugar que está inflamado. Isso, pelo menos no início, que é o que a gente chama de dor visceral. Com o passar do tempo, a mulher começa a desenvolver a dor músculo-esquelética ou miofascial, que é a dor da musculatura. Ela começa a criar por tensão, por excesso de inflamação, e aí por procurar posições para não sentir dor no dia a dia, ela começa a criar pontos de gatilho na musculatura perineal, que ao serem tocados durante a relação sexual, vão causar dor. E aí vamos entrar num ciclo vicioso. Tem dor, diminui libido. Desconforto. Diminui o desconforto traumático, diminui lubrificação. Diminui lubrificação, tem mais dor. Fica mais tensa. Ciclo, né? Vira um ciclo. De dor, de sofrimento. E aí a gente vai voltar lá no vaginismo.
E aí existe algumas mulheres que isso vira um trauma. Uhum. Lembra que eu falei que a causa de vaginismo tem relação com trauma? Isso não deixa de ser um trauma psicológico. Você tem dor em toda relação sexual, de alguma forma que ele é traumático. Algumas mulheres evoluem para um grau de vaginismo. Olha só. É Entendeu? uma cadeia, né, É uma doutor? cadeia. Por é isso uma tem que cadeia. ser cortada na raiz mesmo. Por isso que E como que você consegue diferenciar aquela dor da endometriose da ginecológica? é assim, ó. Na realidade é como eu te disse. Elas todas são parecidas. Inicialmente todo mundo é muito Tem que ser parecido. especialista igual ele em endometriose mesmo, para diagnosticar, né, doutor? Mas assim, ó. Primeiro que eu acho que o grande segredo do médico é estar atento. É você ouvir tudo e dar Não, atenção a tudo. Você até pode achar que aquela queixa possa até não ter tanto fundamento, mas você tem que dar acreditação para ela. Até você conseguir provar que aquilo não é real. Então, Paula, como eu estava falando, assim, distinguir as causas de dores sem exame, sem diagnóstico é difícil. Mas as dores, elas têm algumas características diferentes. Então eu acho que o primordial na história é dar acreditação à queixa da paciente. Com certeza. E tentar, e não ser superficial. A história de médico de endometriose, né? Dor não é normal. Então a hora que ela fala assim, ó, eu sinto dor, é um sinal de alerta. O meu cérebro, ao ouvir a palavra dor, ele muda. E aí eu começo a ir atrás daquela dor. Como que é? Que hora que é? Que dia que foi? Desde quando que tem? E você começa a ser um detetive, né? Começa a ir atrás. Então, as características vão me direcionar para um raciocínio. Essa queixa me faz pensar em endometriose, certo? Agora eu preciso confirmar. Confirmo quando? E aí a gente vai para os exames complementares. Para poder fechar o diagnóstico. Para poder fechar o diagnóstico. Tá? Mas inicialmente, como eu já disse também, as queixas da mulher até por vergonha, ou por não se conhecer também, né? A mulher não se conhece, então para ela dói. Ela não conhece o corpo, né? Ou uma parte E às vezes até delas. acostuma, acha que é normal aquela dor, né? E muitas crescem com isso, né? Não é normal sentir dor, Não, gente. jamais. Quais avanços no diagnóstico e tratamento da endometriose têm melhorado, doutor, significativamente a qualidade de vida das mulheres 40 mais? É assim, ó. O grande avanço em relação à endometriose em diagnóstico é a qualidade das imagens. Sim. E a qualidade e a capacitação de quem está dedicado a realizar esses exames. Tá? Então, a qualificação médica dos radiologistas tem melhorado muito e a endometriose tem sido levado muito em consideração, né? Então hoje tem muita gente dedicando para ser um especialista em imagem de endometriose, vamos dizer assim. Então é a qualidade dos equipamentos e a qualificação médica, tá? Em relação ao tratamento, infelizmente, em relação a medicações, a gente tem muito pouco avanço de forma real. Tem muito estudo, muita coisa para acontecer, mas tem muita coisa enroscada. O que a gente melhorou também por causa do avanço da tecnologia e por causa da dedicação da gente, o resultado em relação às pacientes que têm necessidade cirúrgica. Hoje nós temos grandes avanços, então a cirurgia ela se tornou mais benéfica e menos traumática, tá? Mas infelizmente a endometriose, diante da sua gravidade, ela ainda tem muita coisa para evoluir. Eu falo assim, a endometriose ela é muito complexa e quanto mais a gente estuda ela,
mais a gente percebe que não conhece ela. Mas cresce a necessidade de estudar, né? De conhecer. Olha, a última vez que eu fui no Congresso Internacional, da Sociedade Europeia, eu lembro que eu comentei com um amigo que estava lá, um brasileiro também, olhei para ele e falei, mas a gente estuda essa doença aí mesmo? Porque Entendeu? parece tudo novo, né? Porque Tudo assim, estranho. parecia Verdade. que estavam falando e a gente estava começando a estudar, entendeu? Porque tanta coisa que surge, mas ao mesmo tempo que é frustrante, surge muita coisa, mas não se concretiza, vamos dizer assim. Entendeu? Ah, existe a hipótese de medicação nessa linha, mas não chega na ponta, né? Não chega no paciente. Então, pela complexidade da patologia, né? Ela envolve muita coisa, cada vez a gente descobre mais coisa. E sempre há mais E sempre há mais. necessidade de buscar conhecimento. Doutor, mulheres com dor pélvica devem evitar a atividade sexual ou há formas de adaptar a relação? Não, jamais evitando. Até porque faz parte da saúde mental. Sim, é um conjunto, né? É um conjunto. Primeiro, se tem dor, tentar identificar por quê. Né? Por quê? Dependendo do que for, tem como solucionar e acabar com a dor. Né? Na grande maioria das vezes, se a gente não consegue zerar a dor, a gente consegue levar, vamos dizer assim, a níveis aceitáveis. Então, não precisa parar de ter relação sexual. Digo ao contrário, né? Eu acho que assim, ela pode até por um momento, para não se tornar traumática e cair naquele ciclo vicioso, ela, assim que começar a doer, procurar um especialista, um ginecologista, Procurar ajuda, investigar, né? procurar ajuda. Se for o caso, um fisioterapeuta, se for o caso, um psicólogo, e procurar o tratamento, a ajuda. Essa é a palavra. Tem caminhos. E muitos. Não precisa sofrer com Não. isso, né? Dessa forma, não. Vocês não estão sozinhas, né? Não. Só estarão sozinhas se quiserem caminhar sozinhas com esses incômodos. Mas existem muitas ferramentas. Não é normal sentir dor. Não, Mulher tem que ter qualidade, ela tem que ter prazer na relação sexual, né, doutor? Não tem que ser uma obrigação. Isso, não tem que ser uma obrigação. Tem que sentir bem. Na realidade, esse é um grande tabu, né? A mulher não se permite. E você, como eu digo, nos dias de hoje, tá? Em mulheres jovens, a visão de que quem tem que sentir. O principal merecedor do prazer é o homem. É o marido. É o marido. Se der, ela também sente. Entendeu? Mais ou menos assim. Né? Tanto que eu disse pra você que eu ouço a queixa. Ai, doutor, eu não tô conseguindo fazer o meu papel de mulher. Aí eu meio como que se elas olho se assim. cobrassem, né? Cobrassem por Eu falei com a isso. doutora Cibele agora há pouco em relação ao pós, né? A mulher, quando ela tem um neném, né? Que ela tá ali, passa por aquele período de Pós-parto. 40 dias, pós-parto. E ela fica naquela cobrança, eu tenho que estar bem, eu tenho que voltar, eu tenho que servir meu marido, aquela obrigação. Ela não passa a olhar para ela, para ver a situação delicada que ela está saindo. O corpo dela passou por uma transformação, está passando por um processo ali, né? E o cérebro tá naquilo que eu falei. O cérebro tá no bebê. No bebê. E ela fica se cobrando. O que piora. Que aí abaixa a estima, né? Aí vira o ciclo do mal. Do mal contra ela mesma. Contra ela, fica um ciclo do mal, porque assim, ela fica mal emocionalmente, aí ela não sente prazer, aí às vezes ela resolve ter relação para fazer o papel de mulher, né? E isso vira traumático, que é traumático não é gostoso, o que não é gostoso a gente não quer. Tá certo. Doutor, para mulheres que enfrentam um preconceito ou falta de acolhimento ao relatar esses sintomas que nós abordamos hoje aqui, o que o doutor recomendaria para essas mulheres? Olhando para aquela câmera ali. Não, eu recomendo que se foi com um profissional de saúde, ela procure outro. Na verdade, é isso. Ela tem que lutar para ser ouvida. Ela não pode aceitar que é normal tudo que está acontecendo. Ela tem que se empoderar. Porque a palavra-chave é empoderamento. Tá? E coragem, eu acho também.
Ter coragem ter de buscar coragem, ajuda. não deixa de ser um empoderamento, coragem de buscar ajuda, não aceitar aquilo como normal, não naturalizar que ela tá em segundo plano, entendeu? Ela nunca pode achar que ela é o segundo plano. Com certeza, não é. Temos que olhar para nós, olhar para nós mesmos. É porque a mulher ela é muito fundamental numa casa. É importante que ela esteja bem, esses 4 pilares, para que a casa flua bem, né? Com certeza. Então, assim, não é só você querer dar assistência ao outro, mas é ter assistência, se cuidar, olhar para dentro de si, para aí sim poder se doar. Porque uma mulher que ela não está curada, que ela não está bem, ela não consegue curar e ajudar o outro. Jamais. Né, doutor? Jamais. Uma hora a panela de pressão não estoura. Não tem... Vamos pro bate-bola? Vamos. Tá muito bom esse bate-papo. Doutor, um mito sobre sexualidade feminina que precisa acabar. Não existe prazer após a menopausa. Olha, que eu tenho uma mãe na menopausa que tá mais fogueteira agora do que antes, viu? Esse é um mito que tem que acabar. A mulher faz 40 anos e começa a se achar velha. Você sabe que eu brinco no consultório e falo assim, para de se sacanear. Ela fala, por quê, doutor? Eu falo, cara, a perspectiva de vida de uma mulher hoje é em torno de 86 anos, se não acontecer nada. Se você envelhecer aos 40, é muita sacanagem, porque você passou 15 anos... Criança e adolescente. Vamos colocar 25 anos adulto jovem e 40 e poucos anos velha. Não pode. A conta não fecha. Isso, a conta não fecha. E a gente tem observado cada vez mais mulheres com 60, 50 anos tão bem, bonitas, né? Cheias de vigor. Tem. Eu vou falar pra você, minha mãe tem 56 anos, doutor, e eu, pra acompanhar ela, eu tenho que, Mas é um tabu ainda. Muitas mulheres ainda acham que, principalmente quando entram no período da menopausa, que acabou o prazer, afeta muito a questão da autoestima da mulher. Isso. Então tem que acabar isso. A maior conquista da medicina no tratamento da endometriose até hoje? A maior conquista? O avanço tecnológico em relação ao diagnóstico. Avanços das imagens, doutor fala. Principalmente em relação a exames de imagem. Um erro comum que as mulheres cometem em relação à saúde íntima? Um erro comum? Normalizar dor e deixar tudo para depois. Eu acho que também achar que não precisa sentir prazer, né, doutor? Em relação à sexualidade, sim. Um conselho rápido para melhorar o diálogo sobre sexo entre casais? Nossa, esse essa foi profunda. Essa é muito profunda. Mas é tentar ser o mais honesto possível um com o outro em relação a tudo. Sentindo, né? Então, ser honesto. Eu acho que a mulher, quando ela se conhece, ela consegue até pontuar e mostrar pro parceiro onde é melhor para ela, como é melhor, não é? Assim, é diferente quando a mulher ela se conhece, para ela poder ter essa abertura com o parceiro. Dura quando a mulher não se conhece. Ela não sabe nem por onde começar a falar ali com o parceiro, né? Ou às vezes também não tem liberdade. Isso que eu tô te falando, a questão honestidade é honesta em relação, assim, jogar aberto um com o outro, entendeu? Acho que esse é o... O que você mais deseja ver avançando na saúde da mulher nos próximos anos? Eu vou pra minha área, né? Endometriose, né? Eu quero achar a cura? O remédio da cura. É o sonho. Olha, uma doença, para quem estuda, ela é apaixonante. Porque primeiro que ela envolve 14% da população feminina em idade fértil. Isso representa quanto em números? É muita gente, né, Global. 80 milhões de mulheres no mundo. É muita gente. Em torno de 7 milhões de mulheres no Brasil. É muita mulher sofrendo. Você entendeu? Aí é uma doença que mexe com sexualidade, com autoestima, com trabalho, mexe com tudo. A mulher que tem endometriose grave, ela chega, algumas, ao ponto de pensar em tirar a vida. Eu acredito. Você entendeu? Porque, assim, afeta várias áreas da vida da mulher. Não, é tudo. E assim, né? E cólica é frescura. Muitas ouvem isso. Entendeu? Cólica menstrual,
Hoje menos, mas por muito tempo foi banalizado. A história, dor não é normal. E no passado falava o quê? É isso mesmo. Quando você ganhar neném, melhora. A sua tia era assim, não sei quem. Isso é de família. Pronto, acabou. A coitada não vai pra escola, não vai trabalhar, não vai não sei o quê. É normal. Entendeu? Então, no dia de hoje, que a mulher quer ser ativa, que a mulher quer ser atuante em tudo, né? É muito prejudicial à saúde da mulher. E a gente fala em 14%, mas eu acho que é uma estatística que tá para baixo, não é uma estatística que tá para cima. Uhum. Você entendeu? Então, assim, Porque tem muita mulher que nem sabe que tem, né? tem Essas são as diagnosticadas, né? isso que eu tô te falando. A gente tem muita mulher que não é diagnosticada. Então é algo, a cura, quando me perguntam, não tem um remédio para cura, eu sempre brinco assim, essa é a resposta do trilhão, bilhão, quadrilhão, porque quem descobrir a cura, Tá no entendeu? céu, Tá tá no céu. garantida. Tanto em oração, né, de gente agradecendo, Sim, com certeza. tanto Como em oração quanto financeiramente. financeiramente. Ai, vamos torcer para isso, né, doutor? Esse é o sonho. Vamos torcer. Esse é o Doutor, sonho. muito bom receber você aqui mais uma vez, sempre muito colaborativo, muito claro nas suas abordagens, colaborando, ajudando, enriquecendo esse canal com informação de qualidade. Para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual é o seu Instagram, doutor? Dr. Laerte, underline endometriose, O doutor né? atende no SB Médico, né? Lá na Clínica Eládio, Eládio. onde a gente trata a ginecologia de forma geral, mas com enfoque na endometriose. E mulheres também, 40 a mais. 40 a doutor mais. Laerte vem ajudando muitas mulheres, isso é importante. Só 24 aninhos, né? Muitos anos de experiência. Doutor, obrigada pela Obrigado sua participação você. mais uma vez, tá? Tá. Vocês que nos acompanharam, é sempre muito bom contar com a sua audiência, com a sua participação. E eu falo sempre que a informação só começa com a gente aqui, na transmissão e nesse contato. Ela continua através de você, que pode compartilhar, pode replicar essa informação com amigos e familiares. Eu quero fazer outro lembrete para vocês essa noite. O nosso canal recebe muitas sugestões de temas. Então, se vocês quiserem sugerir um tema para abordar com o Dr. Laerte ou com qualquer outro profissional do nosso time de informadores, é só encaminhar para a nossa equipe no link da bio que está anexado aqui no nosso canal, para que a nossa equipe possa entrar em contato e atender a sua sugestão, tá bom? Esse canal ele é feito único, exclusivamente para você, que sempre nos acompanha aqui todas as noites no Dr. Cash. Até lá!